Olá, eu sou Márcia Cristina França Ferreira e eu sou professora associada do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da UFMG. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre a abordagem da infertilidade. Bom, essa aula nós vamos falar sobre a definição de infertilidade, a etiologia, o que causa a infertilidade, e a abordagem, focando principalmente naquilo que é objeto da atenção primária, que é o acolhimento, a avaliação clínica, avaliação de fatores de risco, de fatores prognósticos e a propedêutica básica, porque a maioria dos casos vai ser encaminhado para o especialista para o tratamento específico. Então, nós vamos abordar rapidamente aqui noções básicas desse tratamento, mas esse não é o foco da nossa conversa hoje. A infertilidade se define como a incapacidade de conceber, apesar de atividade sexual regular, sem uso de qualquer método contraceptivo, por um período mínimo de 1 ano. Esse período mínimo de 1 ano leva em conta que a probabilidade de um único ciclo resultar em gravidez na espécie humana é em torno de 20 a 25%, e de que, aguardando 1 ano, nós vamos ter cerca de 82 a 92% dos casais conseguindo gravidez espontaneamente ou naturalmente. Então, não se tem indicação de investigar causas de infertilidade ou de encaminhar o casal para tratamento antes de 1 ano, com tentativas desprotegidas, exceto se a mulher tem 36 anos ou mais, ou se um dos dois, ou a mulher ou o parceiro, se for um casal que a gente estiver avaliando, tiver alguma causa conhecida, sabidamente causadora de infertilidade. Por exemplo, uma mulher que tenha ovários micropolicísticos, que já sabe que há anos ela só menstrua 2, 3 vezes no ano. Então, ela tem ciclos anovulatórios e ela tem uma chance maior de ter dificuldade para engravidar. E aí, neste caso, a gente não espera 1 ano para dizer: olha, você tem infertilidade, precisamos investigar. Com 6 meses, a gente já inicia essa investigação. A infertilidade pode ser definida como primária, quando o casal ou a paciente não tem filhos, e secundária, quando ela já tem filho. Essa probabilidade cumulativa de gravidez que eu falei para vocês, é importante da gente ter sempre em mente no momento do aconselhamento do casal. As pessoas estão cada vez mais imediatistas e a gente sabe que a fecundabilidade da espécie humana é baixa, é de 20 a 25%. Então, é preciso orientar os pacientes a aguardar esse tempo de 12 meses antes de sair fazendo exames e tratamentos desnecessários. Em relação à etiologia de infertilidade, as principais causas de infertilidade nos casais são os fatores tuboperitoneal, então o acometimento das trompas com obstrução ou com aderências, e o fator masculino. Cada um desses dois é responsável por até 35% das ocorrências de infertilidade. Em 15% das vezes, a causa é ovulatória. Em 10% das vezes, não se consegue identificar uma causa, e aí a gente tem o que se denomina infertilidade sem causa aparente. Em 5% das vezes, há alguma outra causa específica, como, por exemplo, fator uterino, dificultando a implantação. No atendimento da pessoa infértil ou do casal infértil, é muito importante ter empatia, estar num ambiente tranquilo e sigiloso que preserve a privacidade da pessoa que está sendo atendida, porque esse atendimento vai obrigatoriamente tocar em questões íntimas, né? É, é importante sempre realizar um aconselhamento e para isso precisa-se ter uma avaliação de fatores de risco,
de fatores prognósticos relacionados à chance de se obter gravidez. É necessário fazer orientações de estilo de vida, porque a gente sabe que tem muita coisa que interfere na capacidade de conceber e no risco gestacional se a pessoa engravidar. Sempre lembrar da suplementação de ácido fólico, porque ela deve se iniciar antes da concepção para a redução de defeitos de fechamento do tubo neural no feto. Importante também lembrar da avaliação de estado vacinal. É uma medida muito importante do cuidado pré-concepcional. Então, a pessoa te procura querendo gravidez, esta é a oportunidade de checar o calendário, ver se ela tomou todas as vacinas, se a imunização está em dia e orientar, né? E também essa avaliação é importante que seja muito criteriosa para tentar identificar as causas relacionadas e estabelecer um prognóstico, um plano de tratamento e realizar um encaminhamento adequado, né, para o especialista, ou o infertileuta, ou o andrologista, em alguns casos para o sexólogo também. Lá no aconselhamento, eu disse para vocês que é importante fazer a avaliação dos fatores de risco para a infertilidade, porque esses fatores são modificáveis, muitos deles. Então, é sabido que a obesidade, o baixo peso, tabagismo, alcoolismo, ingesta excessiva de cafeína, uso de drogas ilícitas, exposição a toxinas, a solventes, estão todos relacionados com uma redução na fertilidade. E todos esses fatores que eu citei podem ser modificados, né? E então tem que ser abordados na consulta inicial e o médico tem que oferecer suporte para tratar tabagismo e alcoolismo e também para tratar as alterações de peso. Essas alterações têm importância grande, um impacto grande na fertilidade e no risco obstétrico também. Outras coisas que são importantes no aconselhamento dizem respeito aos fatores prognósticos relacionados à chance de gravidez. E aí eu listo para vocês aqui vários fatores da mulher, do homem e do casal e saliento os dois mais importantes para a tomada de decisão clínica. Ah, Na mulher, a idade, ela é isoladamente o principal fator prognóstico para qualquer tratamento de infertilidade. Quanto maior a idade, menor a chance de gravidez. E no casal, a duração da infertilidade. É sabido também que quanto maior o tempo de infertilidade, o tempo que o casal está tentando engravidar, além daqueles 12 meses, menor a chance de se conseguir gravidez, pior o prognóstico. Isso é importante, porque essas informações são obtidas na anamnese. Num primeiro momento, você já pode aconselhar essa paciente com base nesses parâmetros. Bom, feito o acolhimento, o aconselhamento, o médico deve solicitar a propedêutica da infertilidade. Essa propedêutica visa encurtar o tempo para a obtenção de gravidez, identificar as causas para poder atuar nelas e, eventualmente, indicar a interrupção de qualquer tratamento para a infertilidade, caso alguma coisa irreversível seja identificada. E ela deve ser uma avaliação de todos os fatores, aqueles fatores etiológicos que a gente listou no começo, de todos esses fatores, sempre, tá? Por quê? Embora muitas vezes algum fator etiológico causador de infertilidade seja facilmente identificado até na anamnese, como é o exemplo que eu citei de ovários micropolicísticos, não quer dizer que ele é o único fator que aquela paciente ou o casal apresente. Então, não é porque a paciente tem ciclos anovulatórios que eu vou supor que é só eu dar um indutor de ovulação e o problema está resolvido. Pode coexistir um fator masculino. O marido pode ser azoospermico, por exemplo. E isso muda radicalmente o meu plano de tratamento. Então, eu preciso ter ovários funcionantes, com ciclos ovulatórios, né? Eu preciso ter trompas pérvias imóveis, capazes de captar o ócito,
Eu preciso ter espermatozoides em quantidade e motilidade suficiente para navegar pelo sistema genital feminino e encontrar o óvulo lá na trompa, né, e fazer assim um embrião. Eu preciso de ter um transporte eficiente do embrião pela trompa, e uma cavidade uterina receptiva também para a implantação. Como que se avalia isto? O fator masculino, que é responsável pela infertilidade em até 35% dos casos, é avaliado inicialmente com a análise seminal, o espermograma, né? O homem colhe o sêmen após 2 a 3 dias de abstinência, se possível por masturbação, e esse sêmen é preparado no laboratório e analisado ao microscópio para se contar o volume, a concentração e a motilidade e a forma dos espermatozoides. Aqui nessa tabelinha à direita vocês têm os valores de referência mínimos. Então, é considerado normal um sêmen, um ejaculado que tem um volume de pelo menos 1,5 ml, uma concentração de 15 milhões de espermatozoides por ml ou mais, com 40% desses espermatozoides, pelo menos, tendo movimentação, tá? Mas é importante que a gente tenha em mente que um espermograma alterado não sela um diagnóstico de fator masculino de infertilidade. Por quê? A contagem de espermatozoides e a concentração deles no sêmen varia muito entre indivíduos e no mesmo indivíduo ao longo do tempo. É o que vocês veem nesses gráficos aí, né? Então, cada uma dessas linhas representa um paciente ao longo aí de 540 dias com coletas espaçadas. Vocês veem o tanto que que esse número total e que a concentração varia ao longo do tempo. Por isso, sempre que vocês pegarem um resultado anormal, antes de fechar um diagnóstico, é preciso repetir a coleta e se recomenda aguardar um período de 2 a 3 meses para repetir, porque esse é o período que se renova a espermatogênese lá nos túbulos seminíferos. O fator tuboperitoneal, também responsável por outros 35% de casais inférteis, é avaliado primariamente através da histerossalpingografia, um nome complexo que nada mais é do que um raio-x contrastado de útero e trompas. Então, à esquerda, eu coloco aqui um esquema de como isso é feito, passando um catéter pelo colo do útero, injetando contraste lá na cavidade, e aí são feitos, são radiografadas, né, a passagem do contraste aí pelas estruturas. Então, aqui a gente vê o catéter posicionado na vagina, do lado direito aí na foto, aqui o colo uterino, aqui a cavidade uterina já toda preenchida por contraste, e aqui uma trompa e a outra do outro lado. A gente observa também neste exame o calibre da trompa, né? Ele é variável, ele é mais fininho junto à porção intersticial, ali perto do corno uterino e no istmo, e mais alargado na região ampular. Então, aqui a gente vê nesses círculos as duas trompas e também o extravasamento do contraste para a cavidade peritoneal. Essa é uma esterossalpingografia normal. As trompas estão pérvias e o contraste cai na cavidade. Aqui eu mostro para vocês exemplos de duas esterossalpingografias em que eu tenho obstrução tubária bilateral, tá? Na foto da esquerda, as duas setas escuras aí mostram a porção distal até onde o contraste chega, que é mais ou menos o terço proximal da trompa, né? Ele não chega até lá na região ampular. Isso aí é sinal de contracepção cirúrgica, né? De laqueadura tubária. Do lado direito, nós temos o útero em um triângulo invertido, isso é porque ele está em anteverso flexão ou retroverso flexão e eu estou vendo um raio-x em AP, e as duas trompas com a região ampular bem dilatadas, marcadas aí com H.
Isso quer dizer hidrossalpinge bilateral, essa dilatação tubária com acúmulo de líquido. E vocês observam que não há extravasamento do contraste para a cavidade peritoneal, né? Isso é um fator tubário, uma obstrução tubária bilateral. Identificando obstrução tubária ou as trompas fixas nesses raios-x sem movimentação, pode ser indicada a videolaparoscopia. Em casos em que a mulher tem história de cirurgias prévias, ou de endometriose, ou de gravidez ectópica na trompa, a videolaparoscopia pode ser a primeira avaliação, em vez da histerossalpingo. Mas isso não é feito de rotina, porque, obviamente, a videolaparoscopia é um procedimento mais complexo, de maior risco, que envolve anestesia geral, né? Em relação ao fator ovulatório, que é responsável por 15% dos casos de infertilidade, eu lembro vocês aqui do ciclo ovulatório, para vocês entenderem o que a gente vai comentar da avaliação. Então, eu tenho na fase inicial do ciclo, a fase menstrual, um FSH que está baixo, ele estava suprimido na fase lútea anterior por estradiol e progesterona, e aí quando esses hormônios caem, ele começa a se elevar, com isso ele promove o recrutamento folicular, e o folículo que é recrutado para ovular começa então a produzir concentrações crescentes de estradiol. Esse estradiol inibe a secreção hipofisária de FSH, então ele vai caindo, até o momento em que o estradiol se eleva acima de um limiar, de uma concentração limiar, e permanece elevado por muito tempo. Isso inverte o feedback na hipófise, que era um feedback inibitório, passa a ser um feedback estimulatório, e aí isso vai desencadear uma produção aumentada de LH, que faz um pico sérico, né, da concentração de LH, e isso dispara a maturação final do oócito, a retomada da meiose e a ovulação. Depois da liberação do oócito, o restante, né, o remanescente do folículo lá no ovário se torna então o corpo lúteo, que vai produzir, além do estradiol, a progesterona também. E aí, esses dois hormônios vão inibir, respectivamente, a secreção de FSH e de LH na hipófise, e a progesterona vai promover a diferenciação do endométrio em endométrio secretor, que é receptivo à implantação. Bom, quando que eu preciso avaliar essas concentrações de hormônios? Somente se a paciente me informar ciclos irregulares. Muito cuidado nessa avaliação, porque as pacientes têm a noção de que o ciclo regular é certinho, 28 dias todos os meses, e a gente sabe que um ciclo entre 24 e 34 dias é considerado regular. Então, se ela tem ciclos regulares, não é necessária nenhuma avaliação hormonal deste ciclo, mas se os ciclos são irregulares, aí nós vamos precisar certificar de que está acontecendo ovulação, se eu tenho dúvida, ou então entender o porquê dessa irregularidade menstrual. Para confirmar a ovulação, nós podemos lançar mão ou da dosagem de progesterona, no que eu imagino ser o 21º dia do ciclo, que é pós-ovulatório, eu espero que a progesterona esteja alta, ou eu posso usar o ultrassom e visualizar o corpo lúteo. Para predizer a ovulação, eu posso dosar LH seriadamente. Quando ele elevar, eu sei que daí a algumas horas a ovulação vai acontecer, ou eu posso usar o mesmo ultrassom o transvaginal que a gente usou para ver o corpo lúteo. Eu posso acompanhar o crescimento do folículo e predizer quando ele vai ovular, que é a partir do momento que ele passa de 18 milímetros de diâmetro. Para estabelecer ou tentar estabelecer etiologia de ciclos anovulatórios, os principais hormônios que a gente dosa na prática são a prolactina, que causa ciclo oligoanovulatório, o TSH, que o hipotiroidismo também pode levar a esse tipo de distúrbio, e o FSH, para se ter uma avaliação se estamos aí diante de um quadro
de senescência do ovário, né, de diminuição da população folicular. Além de outras específicas, se eu tiver suspeita de anovulação hiperandrogênica, por exemplo, de ovários micropolicísticos. Então, na prática, não são todas as pacientes, ou seja, provavelmente 15% delas, teriam indicação de fazer dosagem de hormônio para investigar o fator ovulatório. Mas, na realidade, assim como o ultrassom, que é feito para todas as pacientes, a maioria, se não todas, vai acabar realizando uma dosagem pelo menos de FSH. Por quê? Porque essas dosagens têm importância para a avaliação do prognóstico da paciente. É o que a gente chama de avaliação da reserva ovariana. É uma medida como se fosse uma foto, um reflexo da população folicular do ovário naquele dado momento. Como que se avalia isso? Primeira coisa é a idade da mulher. Para refinar essa avaliação, nós lançamos mão de exames complementares, que pode ser o ultrassom com contagem de folículos, pode ser dosagem de hormônio antimileriano, ou pode ser o FSH, que é o que está mais acessível na abordagem primária. Esse FSH deve ser dosado no terceiro dia, e aí vocês vão lembrar lá do ciclo menstrual, que eu falei para vocês que no inicinho o FSH está baixinho. Por que que ele está, eu espero, né, se ela tiver uma boa reserva ovariana, se ela tiver uma grande quantidade de ócitos, folículos lá no ovário, espero que ele esteja baixo. Por quê? Os pequenos folículos lá do ovário, os folículos primários e secundários pequenos, eles produzem inibina B. E a inibina B é um potente inibidor do FSH. Então, se eu tenho muito folículo, eu tenho muita inibina, meu FSH basal é baixo. Se eu tenho um FSH no terceiro dia elevado, isso significa uma diminuição da população de folículos do ovário e um pior prognóstico do tratamento da infertilidade. Para avaliar o fator uterino, responsável por 5% dos casos, o exame de primeira escolha é o ultrassom endovaginal, que me mostra o útero, o tamanho do útero, presença de tumores, me permite avaliar bem a cavidade endometrial e possíveis alterações e distorções dela, e ainda me permite avaliar o ovário, rastrear a ovulação. Então, é um exame essencial, não se consegue imaginar uma clínica de infertilidade sem ultrassom. Aqui nessa foto mostro para vocês um corte longitudinal do útero, o fundo aqui nessa região, aqui desse outro ladinho o colo uterino, e essa parte central, mostrada aí nas setas com essas 3 linhas hiperecogênicas, mais branquinhas, é a cavidade endometrial. Esse aspecto de 3 linhas é um aspecto de uma cavidade endometrial na fase proliferativa, normal, tá? O que mais que a gente pode usar para avaliar fator uterino? Eu posso usar a mesma histerosalpingografia que eu já solicitei para avaliar o fator tubário, então ela pode me ajudar na avaliação de alterações millerianas e outras alterações da cavidade, e a histeroscopia, que é um exame que a gente visualiza a cavidade uterina através de distensão dela e inserção de uma câmera pelo colo uterino, e aí eu confirmo se eu tenho mesmo alguma alteração e posso até tratá-la usando um equipamento de histeroscopia cirúrgica, né? Pode ser feito um diagnóstico e tratamento no mesmo procedimento, dependendo do cenário que eu estiver. Aqui a gente tem alguns exemplos da histerossalpingografia mostrando alterações da cavidade uterina. Então, dessa foto maior aí da esquerda, a gente tem o útero de Delfo. Eu tenho 2 cavidades vaginais, vocês veem os 2 catéteres fininhos aí na parte inferior da foto, os 2 colos mostrados aí pelas setinhas escuras, 2 cavidades uterinas e uma trompa de cada lado. Precisamos lembrar que ele é diferente do útero bicorno, que está mostrado na foto da direita superior, que tem um colo e 2 cavidades, uma cavidade bipartida, né? E na foto da direita inferior, aí vocês podem ver uma cavidade uterina com uma falha de enchimento no seu interior.
Isso é alguma massa ali na cavidade que ocupou aquele lugar e não deixou o contraste preencher toda a cavidade. Nesse caso aqui, por ela ser bem redondinha, é sugestivo de um mioma. E aí, nesse caso, a gente indicaria a esteroscopia, que vai me permitir ver esse mioma e retirá-lo, e mesmo diferenciá-lo de um pólipo, por exemplo, né? Aí eu mostro dois exemplos aí de visualização da cavidade uterina com alterações ali, um mioma do lado esquerdo e uma formação polipoide na fotinho da direita. Bom, identificado esses fatores, a gente vai encaminhar a paciente ou casal para o tratamento da infertilidade. Como é que é feito esse tratamento? Ele é feito e deve ser feito sempre pelo especialista. Então, na imensa maioria dos casos, com exceção de raros casos de anovulação de solução simples, no nível da atenção mais básica, a paciente deve ser encaminhada para um serviço de referência em reprodução, porque já é sabido de muito tempo que isso aumenta a eficácia e a efetividade do tratamento e promove também uma melhor satisfação da paciente. O tratamento de fator uterino é um tratamento cirúrgico, feito pela esteroscopia, como a gente comentou anteriormente, na imensa maioria das vezes. O fator tuboperitoneal, ele pode ser avaliado pela videolaparoscopia, confirmado, né, e eventualmente abordado, mas a videolaparoscopia não consegue restabelecer função tubária em todos os casos. Não se consegue desobstruir todas as trompas e mesmo que se consiga, as fímbrias acabam eventualmente se fechando de novo no processo de cicatrização e a endossalpinge já pode estar permanentemente lesada e mesmo que a trompa fique pérvia, isso não é garantia de função, de restabelecimento de função. Então, hoje em dia, a indicação de tratamento para fator tuboperitoneal, assim como para os casos de fator ovulatório e fator masculino, é uma técnica de reprodução assistida. As técnicas de reprodução assistida podem ser de baixa complexidade, geralmente indicadas para fator ovulatório, fator masculino leve, ou de alta complexidade, que seria o fator masculino moderado e grave e fator tuboperitoneal. O que é a diferença entre essas técnicas? A técnica de baixa complexidade, ela não envolve manipulação dos gametas. Eu vou corrigir disfunção ovulatória. Então, é feita uma indução de ovulação, um rastreamento ultrassonográfico dessa ovulação e no momento em que eu tiver o folículo lá no ultrassom pré-ovulatório, eu vou indicar ou que a paciente tenha relação, é o que a gente chama de orientação de coito, ou vou realizar a inseminação intrauterina. Para isso, eu preciso que o parceiro compareça ao serviço na data programada para ovulação, né, e colha um espermograma e é feito um preparo do sêmen e esse sêmen preparado é injetado na cavidade uterina no momento esperado da ovulação para que os espermatozoides encontrem o óvulo e a fertilização aconteça dentro do organismo da mulher. Essas técnicas têm uma chance de sucesso semelhante à chance de sucesso de fecundabilidade da espécie humana, então em torno de 20% por tentativa. É preciso orientar o casal que pode ser necessário fazer repetidas vezes, e aí repetindo a gente chega até uma chance de gravidez cumulativa de até 80%. Nos casos de fator tubário ou fator masculino grave, o paciente com endometriose ou que tem insuficiência ovariana, baixa reserva folicular, que tem indicação de utilizar óvulos doados, o tratamento é a fertilização in vitro. Esse já é um tratamento bem mais complexo, que envolve uma estimulação ovariana maior, um bloqueio hipofisário para se impedir que os folículos se rompam e aconteça a ovulação antes de serem captados os oócitos, e depois a indução programada
desse momento da ovulação, para que a gente possa, através de uma punção folicular, aspirar esses óvulos e fertilizá-los com os espermatozoides. Depois, então, é feito um cultivo embrionário e esses embriões serão eventualmente transferidos para o útero. E aí, a seguir, é feito um suporte de fase lútea, uma administração de progesterona para essa paciente, para garantir a manutenção da gravidez, que vocês devem se lembrar que até 10 semanas, 10 semanas de gestação, quem produz a progesterona necessária para a gravidez é o corpo lúteo. E aqui, num tratamento de fertilização in vitro, eu preciso fazer um bloqueio hipofisário para evitar ovulação prematura. Então, a gente não tem certeza de que há um estímulo hipofisário adequado para a manutenção do corpo lúteo. E aí não se tem certeza da produção de progesterona desse corpo lúteo. Então, sempre se administra o suporte de fase lútea. Isso aqui é um esqueminha da punção folicular, então eu vou ter um ovário muito estimulado, como esse que vocês estão vendo aí na foto da direita, com vários folículos grandes, pré-ovulatório, e a gente, no momento em que eles já estão 32 a 36 horas depois da administração do medicamento que faz um pico artificial, vamos dizer assim, de LH, que seria a promoção da maturação final desses óvulos, a gente vai fazer a punção com uma agulha acoplada numa sonda de ultrassom endovaginal. Essa agulha que vocês veem aí na foto da direita, ela é conectada num sistema de canalículos aí, com uma bomba de pressão negativa, que faz então a sucção, a aspiração do líquido folicular a hora que a agulha penetra lá no folículo, no ovário. Isso vai sendo monitorado pelo ultrassom, né? A gente consegue identificar a agulha adentrando no folículo. Aí o líquido folicular é captado, vai direto para esse tubinho aí conectado no sistema de aspiração e daí vai para o laboratório para que o embriologista consiga separar o óvulo. Esse óvulo, então, ele vai ser fertilizado ou colocando os espermatozoides ao redor dele, permitindo que eles entrem espontaneamente na zona pelúcida e fertilizem o óvulo, ou injetando um a um dentro do citoplasma do óvulo, que é o que a gente chama de ICSI, injeção intracitoplasmática de espermatozoide. Após esses procedimentos, vai ser feito o cultivo embrionário no laboratório e, dependendo da quantidade e da qualidade de embriões que forem formados, o médico vai definir o momento de transferir esses embriões para o útero. Essa transferência é um processo simples, é um processo delicado, mas de execução simples, que os embriões são colocados num catéter, são carregados nesse catéter bem fininho que é mostrado aí na foto da direita inferior e são colocados dentro do útero, também guiados por ultrassom, para que o embrião, em contato aí com o endométrio, implante, né, e isso resulte numa gravidez. A chance de sucesso desse procedimento, diferente dos procedimentos de baixa complexidade, chega até 60%. Mas essas estimativas de chance de sucesso que eu mostrei aqui para vocês, são todas dependentes da idade, tá? Então é muito importante levar isso em consideração no momento do aconselhamento. Uma paciente de menos de 30 anos tem até 60% de chance de gravidez. Uma paciente de 40 anos vai ter em torno de 10% de chance de sucesso numa fertilização, tá bom? Eu vou deixar aqui também no Moodle material, leitura suplementar indicada para vocês e uma atividade para vocês testarem aí o que aprenderam nessa aula. Obrigada.